Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Iniciando a nossa palestra da quinta-feira, né? Nós vamos começar lendo uma página do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição de hoje é a lição 135, Desculpa sempre. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Jesus, em Mateus, capítulo 6, versículo 14. Por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possa soerguê-las. Assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir apropriando-se da consciência alheia e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence. Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes? Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos a revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova, que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento ao mais alto. Deus, Pai querido e misericordioso, Jesus, nosso irmão, amado, amigo, companheiro para todas as horas, para todos os momentos, amigos espirituais que desde cedo estão preparando essa nossa casa bendita para nos recebermos. Estamos aqui mais uma vez, agradecidos, com o coração aberto para receber a palavra do Senhor Jesus. Agradecemos por esse momento de luz, de paz, de reflexões. Permitam-nos que a gente possa sair daqui hoje mais fortalecidos, com a fé operante, à flor da pele, com as palavras que a nossa amiga e companheira Maria Hélia nos trará hoje do Evangelho de Jesus na sua palestra de hoje. Fique conosco hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Maria Hélia. Boa noite a todos. É uma felicidade a gente poder ver a nossa casa, o nosso salão, né? Um pouquinho mais repleto. Que quando a gente começou, a gente estava com bastante
bastante espaço entre nós mesmos. Isso é bom a gente ver, né? Ainda temos que ter o cuidado, a precaução, certos de que o Covid não acabou, a pandemia não passou, mas a gente tem que cuidar. A palavra-chave, a palavra forte é essa: cuidado, né? Cuidar, ver, mantendo a distância, usando álcool, né, Claudete? Fazendo a nossa parte. Bem, companheiros, focando agora aqui no estudo, o tema central do mês de março traz a seguinte mensagem para a gente: as obras dão vida à fé. Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta por si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago. Bem, aí a gente vê, né? A gente leu essa mensagem e qual o objetivo dessa mensagem para o nosso dia a dia? O que na realidade ela quer trazer para a gente? Qual é o ensinamento? E o objetivo nos diz o seguinte: é para que possamos refletir o que temos feito da nossa fé, através do trabalho transformador, que são as nossas obras, porque elas, as obras, dão vida à nossa fé. São as nossas obras que provam que entendemos o convite de Jesus e provam nossa fé nas suas promessas de vida eterna. Aí, quando eu vi esse tema, eu me perguntei, né? Quando eu vi esse chamado, de como anda a minha fé? Aí eu parei, pensei, eu falei: como anda a minha fé? Né? Porque a gente costuma ter fé, a gente se diz fortalecido quando as coisas caminham de acordo com o que a gente espera. Quando a coisa dá uma fraquejada, a gente, poxa vida, né? Por que me foi permitido viver isso? Por que Deus está permitindo que eu passe por isso? Aí a gente recebe um convite para a palestra que nos diz assim: entra e coopera. É o nosso tema. Aí eu olhei para o tema, eu falei: entra e coopera. Aí eu comecei a buscar, né? Porque a gente recebe a indicação das leituras. Entra e coopera. Falei: meu Deus, né? O que é primeiro cooperar? Quando a gente fala em cooperar, a gente pensa o quê? Aí o livro diz o que para a gente? A lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira, pelos canais da inspiração. Aí eu fui procurar, né, de forma mais simples. O que é cooperar? Aí encontrei o quê? Cooperar é contribuir. Mas contribuir de que jeito, de que forma? Através do trabalho, do esforço, do auxílio, da paciência. Então, tudo que nos envolve, se nós soubermos utilizar, nós estamos cooperando. E muitas vezes a gente pensa assim: cooperar é para o outro. Se pararmos para pensar, a grande cooperação é voltada para nós mesmos. Por que eu digo isso? Porque onde nós estamos localizados? Nós, espíritos eternos, num planeta de provas e expiações. E o que nós viemos fazer aqui? Nós viemos progredir, nós viemos nos transformar. Mas como? Como fazer isso? Cooperando com tudo que a gente tem, com tudo que a gente traz dentro da gente. A gente, né, tem por hábito ouvir assim: fulano é um animalzinho, é tipo assim, tem gente que fala: é um gatinho.
fulano é uma cobra, fulano, cuidado, que fulano é um elefante. Eu digo sempre assim, gente, eu sou um zoológico. Eu não me conheço, e nós somos assim. Dependendo do quadro em que vivemos, dependendo da situação em que vivemos, a gente pode ser um elefante, uma borboleta que fica embelezando, um gatinho, um cão, né? E muitos outros animais. Então, é como a gente se coloca naquilo ali. E a gente, né, veio a esse mundo de provas e expiações para evoluir, para progredir. Como? Trabalhando, cooperando, fazendo, né, fazendo com que a gente busque coisas que a gente possa realmente caminhar. E, principalmente, trabalhar as nossas imperfeições. Quando a gente pensa que a gente está fazendo algo por alguém, o primeiro a ser, o grande a ser auxiliado é você mesmo. Só que a gente não percebe. Deus, ele foi tão maravilhoso, né? Ele foi tão maravilhoso na nossa Constituição, que ele espera que nós tenhamos olhos de ver, ouvidos de sentir, porque se a gente parar e ver os nossos olhos, ela só me diz o que eu estou vendo na minha frente. Carmen, Dona Iracema, uma porção de colegas sentados. Eu só estou vendo aqui. O que eu estou vendo aqui? Eu só vejo aqui quando eu chego no espelho. E geralmente eu fujo dele. Né? Eu não gosto de... tem gente que fala assim, quando eu vou dormir, eu faço... Tem gente que nem pensa. Quer deitar na cama e dormir, esquecer. Por quê? Porque são nesses momentos em que a gente pode pensar assim, o que eu poderia ter feito naquela situação de forma diferente? E Jesus, ele diz muito claramente para a gente, vai, faça a sua parte, coopere com você mesmo, porque a partir do momento em que você faz algo para você melhorar essas entranhas nossas, com certeza, tudo que a gente vai conseguir fazer junto do outro vai ser muito diferente. Porque muitas vezes a gente pensa que cooperar, que ajudar, fazer a nossa... É eu fazer pelo outro. Mas não é eu fazer sozinho, uma andorinha só não faz verão. Nós estamos nesse planeta Terra. Se a gente parar para pensar, nós viemos em núcleos familiares para a gente caminhar. Para a gente caminhar dentro da nossa casa que é o nosso trabalho, e muitas vezes a gente fala assim, o quanto é difícil. Não é fácil, se fosse fácil não seria para vivermos, não seria para nós. Facilidade? Nós estamos aqui para aprender a nos dominar. E como que a gente pode fazer isso? Como que eu posso fazer algo por mim e pelo outro? Eu só dou o que eu tenho. Então, o convite é cooperar como? Eu buscando amar mais, ouvir, silenciar, evitar criticar, evitar julgar. E a gente para e pensa assim, isso é fácil? Não, são exercícios que a gente tem que ir, eu diria que bem devagar, porque dentro do nosso contexto, a gente está acostumada a fulano falar uma coisa, eu não quero ouvir aquilo ali não, eu saio de perto. Se eu venho pela rua e vejo alguém, e a gente sabe assim, fulano fala pra caramba, aí eu estou com muita pressa, deixa eu desviar por aqui. E muitas vezes, gente, o nosso parar para ouvir, a gente está dando a oportunidade àquele companheiro também de ser trabalhado, de encontrar alguém para você dividir uma ansiedade, ajuda muito. Hoje mesmo eu parei numa correria violenta, aí a pessoa que se aproximou de mim falou assim, olha, eu sei que eu estou te atrapalhando. Eu falei, quem te falou que você está me atrapalhando? Você que está dizendo isso, eu não me coloco assim, não.
Vamos lá, vamos devagar. Aí falou. Depois olhou para mim e disse, Célia, obrigado. Eu acho que eu estava precisando falar. Eu falei, você acha? Eu tenho certeza. E foi assim. Então, muitas vezes, é como você se coloca. Aí a gente tem aquela musiquinha que diz assim para a gente, eu ponho amor no que eu faço. Então, se a gente para e se coloca naquela situação de uma maneira assim, o que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer de melhor? O convite do Cristo, quando ele diz entra e coopera, ele está falando nada mais, nada menos para a gente assim, olha, você entrou nessa reencarnação, coopere. Você está aqui para progredir, faça a sua parte, porque nós temos a mania de falar assim, fulano, vamos fazer isso? Não sei não. Gente, eu não tenho jeito para isso, eu não sei fazer. Olha, vai ser um desastre. Já tentou? Já buscou fazer? O convite do Cristo, ele não pede a você, carregue um leão nas costas, agarre uma vassoura e tente varrer o mundo. Não, ele só diz para você, coopere, faça o que você pode fazer da forma mais simples. Muitas vezes a gente pensa que o Cristo espera da gente grandes efeitos, ou, por outro lado, a gente quer fazer grandes coisas para a gente ser notado. Muitas vezes, companheiros, é na simplicidade que a gente caminha. Mas o nosso orgulho, a gente quer aparecer, a gente quer ser notado. E o Cristo diz para a gente, olhe o outro como a si mesmo. E o Evangelho, ele traz para a gente, se a gente parar para pensar, nós temos aqui, vou fazer uma leitura antes de chegar no Evangelho. Caminho, Verdade e Vida, tem uma leitura que é do nosso título, Entra e Coopera. E diz assim para a gente, e ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhes o Senhor, levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que fazer, o que te convém fazer. Vai, se coloca lá, que lá vai surgir a oportunidade de você ser útil, de você fazer, de você poder mostrar a que veio. E a leitura continua assim, esta particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão no serviço com o Cristo. O Cristo não diz para você assim, vai lá, faz isso, isso e isso. Ele diz, vai e lá você vai encontrar a oportunidade do que fazer. Então, se o mestre aparecer ao rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigir a palavras diretas e inolvidáveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento, recomendando-lhe, ao invés disso, entra em Damasco, a fim de ouvir o que lhe convinha saber? É que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio, através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira, pelos canais da inspiração. O mestre ensina os discípulos e consola-os através deles próprios. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera da influenciação, mais habilitado estará para construir em seu instrumento fiel e justo. Perguntem a si próprios. Pulei aqui. Essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores, tão somente por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Meditando esse ensinamento,
perguntem a si próprios: o que fariam nas esferas mais altas se ainda não se apropriaram dos valores educativos que a Terra lhes pode oferecer? O que faríamos nas esferas mais altas se ainda não conseguimos colocar em prática o que o nosso planeta de provas e expiações, que é a Terra, pode nos oferecer? Mais razoável, pois, se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia na Terra. Por enquanto, no trabalho sincero da cooperação fraternal, receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhes convém fazer. É o que ele diz. Ele não diz para você assim: vai lá e faz isso. Vai, se dê a oportunidade. Vai aparecer, você tem que tentar. A cooperação é a boa vontade, como nós nos colocamos diante de tudo, de tudo. Quantas pessoas, né, a gente que caminha, a gente que está na casa espírita, quantos de nós já fomos convidados à tarefa na casa e a gente fala assim: isso eu não sei não. Quando era visita, né? Visita às outras instituições, aos asilos, às casas onde acolhiam menores. Meu Deus, eu vou fazer o que lá? Como que eu vou fazer? A gente ia, a gente cantava. Você lembra disso, Claudete? A gente ia, a gente cantava. A gente não fazia nada demais. Só o fato da gente estar ali cantando, a gente alegrava a tarde daqueles com os quais a gente passava. E a gente saía de lá mais leve. E a gente fez o quê? A gente fez um trabalho braçal? Não. A gente só sentou do lado, em grupo, e cantou. Não fizemos mais nada, só cantamos. Então, o convite do Cristo é para realmente nos despertar para coisas simples que todos nós podemos fazer. Todos nós. Muitas vezes a gente fica numa determinada situação sem saber: meu Deus, eu faço o quê? E agora? Será que a gente é tão orgulhoso a ponto da gente chegar perto de alguém e falar assim: fulano, me ajuda? Eu não estou conseguindo fazer. Eu lembro que quando eu comecei no Cotopeiro, algum tempinho atrás, Carmen Célia, uma companheira nossa, chegou perto de mim e falou assim: Hélia, você quer vir ajudar a gente? Eu falei: quero, Carmen Célia. No quê? Ela falou assim, não sei se eu vou falar a palavra certa, desmanchar saco, descosturar o saco. Aí eu fiz assim: Carmen Célia, eu vou saber fazer isso? Ela falou assim: isso aí é só você dar um pico a tesoura e puxar. Então, são coisas pequenas, coisas bobas, que a gente se julga o quê? Incapaz. Quem de nós não sabe abrir um saco? Quem de nós? E olha a pergunta que eu fiz: Carmen, sério? Sabe que eu vou saber? Eu não sei na hora o que eu pensei quando ela falou: vem ajudar a gente, Hélia, a abrir. Aí Carmen, sério? Vai, Hélia, é só você dar um pique assim. E me ensinou. Chegou, pegou, Hélia, é assim, ó, faz assim. Pronto. Mas isso por quê? Porque a gente se coloca a serviço do mestre. Por isso que, às vezes, o convite da reflexão, ela é muito simples, porque a gente quer fazer coisas onde a gente apareça, onde o nome seu fica lá piscando em letreiros, né? Para você ser notada, para você ser vista. Não, gente. Na verdade, o trabalho do Cristo é você caminhar naquilo que ele ensina. Ama seu próximo como a si mesmo. Veja o outro como seu irmão. Não julgue. Diferenças não são defeitos. Não é porque fulano não é igual a você no modo de agir, no modo de pensar, que a pessoa é defeituosa.
Aí o Evangelho diz o que para a gente? O Evangelho nos diz o seguinte, no capítulo, só falta eu ter perdido o capítulo, né? No capítulo 25, o convite do Cristo é, né? O nosso tema é, entra e coopera. E o Cristo diz para a gente, no capítulo 25 do Livro dos Espíritos, segundo o Espiritismo, buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Quem de nós nunca ouviu essa frase? O Cristo não quer assinar a sua história. O Cristo, ele está conosco. Mas quem é responsável pelos seus atos? Você. Quem vai assinar a sua história? Você. A gente diz sempre assim, né? A cada virada de ano é um livro novo que a gente escreve, né? Então, dezembro é aquele mês em que as confraternizações são feitas. Eu, né, fazendo esse estudo, vendo, eu pensei assim, a cada manhã é uma página da sua vida em branco que você vai escrever. É uma página desse grande livro. Mas não é um grande livro do ano de 2022. É um grande livro da vida de Maria Hélia. É um grande livro que eu vou escrever a minha história, que eu vou fazer a minha parte, que eu vou fazer a minha contribuição, que eu vou botar a mão na obra, que eu vou estar aqui cooperando com Cristo. O que ele espera de mim? E a gente ainda pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Ele simplesmente ele diz, vá e coopere. Vá que te será dito o que fazer. Quem de nós, quando era pequenininho, pensava que exerceria a função que exerce agora? Quem de nós aqui? Nós temos várias funções, engenheiros, advogados, psicólogos, médicos, dentistas, assistentes sociais. Nós temos funcionários que trabalham na parte bem difícil, que eu acho que é as contas médicas, não é, Carmen? Difícil pra caramba. Então, são coisas que a gente pensa assim, eu não sou capaz de fazer, não. De repente, se me botar no trabalho dela, eu vou levar um tempão para aprender. E vice-versa. Tem muita gente que... Eu ouvi uma coisa de um médico essa semana, que falei, menina, você está falando? Ela olhou para mim, a gente estava numa determinada situação com uma família, quando a situação acabou, eu fiz assim, ai, meu Deus, graças a Deus. Aí ela fez assim, eu posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Eu não dava para ser assistente social, não. Eu falei, de quê? Eu não sei, mas eu só sei que eu não dava. Eu falei, eu posso te dizer uma coisa? Ela falou, pode. Não dá para ser médico, não. Aí ela riu. Por quê? São coisas simples, mas que cada um de nós trazemos o dom. Então, quando Cristo coloca para você, entra e coopere, ele diz para você assim, vista a sua roupa, que é esse corpo nosso de matéria, e vá exercer, vá fazer, vá se colocar, vai se oferecer como trabalho, vai me ajudar, é disso que eu preciso. E nós somos cooperadores do Cristo. E o Evangelho diz para a gente, vai, procura e achareis. Por quê? É o esforço da gente. Quando ele diz assim, bata e a porta vai se abrir. Se você bater, você vai encontrar. A porta vai abrir para você. Pede e a resposta vai chegar. Mas para isso você também precisa ter fé. Você precisa acreditar. Você precisa se saber que você não está aqui sozinho. E é muitas vezes, quando a gente para no momento em que as coisas não estão acontecendo, que a gente questiona. Oh, Deus, o que é isso? É nesse momento que ele está juntinho de você, te dando a opção de viver aquele momento e de tirar o melhor ensinamento dele. E continua, né? Buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará.
Busque que as respostas virão. Mas nós, muitas vezes, somos impacientes diante de tudo, companheiros. Sempre. A gente sempre é companheiro, a gente sempre é apressado, a gente sempre quer, né, as coisas ao nosso tempo. Ainda antes de começar a palestra aqui, eu estava conversando com uma amiga e falando para ela que ela, para mim, é um exemplo de persistência, um exemplo de persistência, de segurança e de se saber capaz. Não se curvou em momento nenhum. Olha que eu não estive tão perto dela na situação vivida, mas eu podia acompanhar as coisas pelas notícias. Em momento nenhum ela baixou a cabeça, em momento nenhum ela, não, vamos em frente, nós estamos aqui para isso, era sempre com um sorriso, por mais que o coração às vezes tivesse, poxa, eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer, e ela ainda concluiu para mim uma coisa, eu sempre procuro, a cada dia eu perguntar assim, o que melhorou? O que eu preciso fazer a mais? Então, companheiros, são coisas que dependem exclusivamente de cada um de nós. Se a gente parar para pensar, a gente vê assim, ó, por que o homem não foi deixado de lado para o homem o trabalho? Já pensou? Já pensou a gente ficar sentado o tempo inteiro? Muitas vezes a gente pensa, vê uma pessoa deitada o tempo inteiro, quando a pessoa levanta as pernas, né? As pernas balançam. Mas por que isso? Falta de exercício, falta de se colocar, falta de buscar. Então, quando Deus nos deu o trabalho, Ele deu exatamente com o propósito do progresso. Já imaginou? A gente fala muito em progresso, que somos espíritos eternos, nós estamos aqui para caminhar, para nos transformarmos. O que seria de nós se não fosse a reencarnação? Porque a gente sabe que a reencarnação, a gente vem, a gente vive, a gente volta para a espiritualidade, a gente retorna pela reencarnação e a gente continua o trabalho do burilamento das nossas imperfeições. Imagina se não fosse essa oportunidade. Cada espírito que nascesse teria que começar, haveria evolução, haveria progresso? Não teria como. Se cada um que nascesse tivesse que começar do zero. E a gente pensa que a gente está começando do zero, mas a gente sabe que no fundo não. Nós, quando nascemos, que entramos na escola, né, que aprendemos a segurar o lápis, que a gente não tem nem jeito, o lápis cai, porque ele consegue ser maior que a mão da gente, aí a gente começa a escrever, dali a gente vai desenvolvendo, tem muitas pessoas que têm uma caligrafia linda, e dali vai surgindo. Como que a gente explicaria crianças de 6, de 5 anos que senta na frente de um piano, só Jesus na misericórdia? Porque dá um banho pequenininho, como que seria isso? Se não fosse a oportunidade nossa através da reencarnação? E o convite é muito simples. Vá e faça a sua parte. E o Evangelho continua para a gente, né? Os espíritos, eles não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Por que não? A fim de atingir o caminho que a ele conduz, dizendo, caminhe e chegarás. Né? Caminhe e chegarás. Encontrarás pedras sobre os teus passos. Olha e as tira tu mesmo. Então, nós estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para caminhar só na coisa mansa, não. Nós estamos aqui para aprender a tirar as pedras do caminho. Mas é esse tirar a pedra do caminho, como isso vai ser feito, que depende de cada um de nós e do que vamos aprender nesse exercício. E muitos de nós vamos nos abaixar, tirar a pedra, jogar no canto e passar. Outros
Vão abaixar, tirar a pedra, colocar num canto para não machucar o outro que possa vir a estar passando pelo mesmo caminho. Quantos de nós, ao caminharmos pelas ruas, a gente vê vidro quebrado, a gente pula o vidro, deixa ele ali no mesmo lugar. Será que não vai vir uma pessoa que naquele momento pode não estar de sapato, de sandália, e botar o pé ali em cima? Então, isso também é cooperar. Isso também é fazer a sua parte. Isso também somos nós entendermos que somos um a mais nesse mundo de aprendizagem. Então, para a gente, muitas vezes, as coisas são difíceis, mas difíceis por isso, porque nós fazemos. E diz assim, ó, aqui diz assim, pedi bons conselhos e não, como que é? Pedi bons conselhos e não vos serão jamais recusados. Batei a porta e ela vos será aberta. Mas faça isso com sinceridade, com fé, com fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso, sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que tereis serão a punição do vosso orgulho. Então, tudo é a maneira como a gente se coloca, tudo é a maneira como a gente busca. E a gente caminhando, né, a gente vê que o homem precisa de quê? O homem precisa de se autoeducar, se auto-humanizar. E Jesus convida a gente, nesse livro, Vinha de Luz, de Chico, né? Pelo Espírito de Emmanuel, que diz assim para a gente: cooperemos fielmente, pois somos cooperadores de Deus. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. E a lição é a seguinte: o Pai é supremo criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Deus visita a criatura pela própria criatura. Almas cerradas sobre si mesmas declarar-se-ão incapazes de serviços nobres. Afirmar-se-ão empobrecidas ou incompetentes. Há companheiros que atingem o disparate de se proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã. Como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar a própria melhora. As portas da colaboração com o divino amor, porém, jamais permanecerão fechadas. Estarão constantemente abertas. E qualquer homem de mediana razão pode identificar a chamada para o serviço divino. Cultivemos o bem, eliminando o mal. Façamos luz onde a treva domina. Conduzamos harmonia às zonas em discórdia. Ajudemos a ignorância com esclarecimento fraterno. Seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda construção no caminho evolutivo. Até agora, temos sido pessoas pesados à economia da vida. Filhos pertulários ante o orçamento divino, temos despendido preciosas energias em numerosas existências, desviando-as para o terreno escuro das retificações difíceis ou do cárcere expiatório. Ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos por acréscimo da misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa humilde. Aí, para fechar, eu procurei trazer para nós, eu acho que todo mundo conhece, uma lição
que é a oração de São Francisco. Quem aqui não conhece? Todo mundo conhece, né? E a oração diz o seguinte: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, companheiros, o tema do nosso estudo, que é entra e coopera, nada mais o convite do Cristo para a gente. Vai, meu filho, eu confio em você. Vá e faça a sua parte. A nossa parte pode não ser grandiosa aos nossos olhos, mas se a gente se esforçar e colocar como objetivo, caminhar nos ensinamentos do Cristo, a gente vai estar cooperando. E cooperar não é só fazer pelo outro, aquilo que alguém vai ver. Cooperar é eu me colocar como um filho do Cristo e a cada manhã eu perguntar para mim mesmo: Senhor, me ajude a fazer o melhor. Senhor, que eu possa ser um ser humano melhor. É difícil? Com certeza. Porque nós temos em nós as nossas limitações, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, que ainda faz parte desse espírito eterno que é grosseiro. A gente não está aqui com um aninho nem dois, não. Nós estamos aqui com séculos de reencarnação. E ele diz para a gente o quê? Ame. Isso que a gente veio aprender a amar. A gente não sabe nem se amar. Porque se nós soubéssemos nos amar, nós não íamos perder tempo em ficar com bronca do outro, ter raiva, ter ódio, ficar perdendo tempo em achar que o outro está errado e o certo sou eu. Não, companheiros. Cada um de nós estamos aqui para caminhar juntos, mas cada um de nós tem a responsabilidade dos seus passos. Por isso que nós devemos, no nosso dia a dia, evitar julgar e pedir a Deus sempre. Deus, ele não falou? Bata e a porta se abrirás. Busca e acharás. Procure, peça. Quem de nós aqui, dentro de casa ou fora de casa, que um filho, um sobrinho, um parente, um vizinho, uma criança se aproxima da gente e fala assim: me dá um pedaço de pão, eu estou com fome. Quem de nós pega uma pedra e fala assim: toma, querido, esse pão é gostoso? Quem de nós? Por mais bruto que sejamos, a gente não faz isso. Então, Deus, que é um pai de amor, ele sempre nos acolhe. E ele sempre nos diz: estarei com você. Quem conhece aquele poema Pegadas na Areia, vai entender muito bem isso que eu estou falando. Porque muitas vezes, né, a gente pensa assim: poxa vida, o negócio está feio para mim, eu estou sozinho, Deus está onde? Está olhando para o lado. Eu já ouvi assim: gente, não é possível, Deus não me vê, não. Ele está olhando em outra direção. É nesse momento em que ele está junto de você, te convidando assim: vai, faça. O momento é esse.
Faz o melhor, vê como você vai se sair dessa situação. Se você não conseguir 100%, não tem problema. A gente vai ter outra oportunidade, mas faça. Então, companheiros, que a gente possa, na noite de hoje, né, saber que estamos aqui para fazer a nossa parte, estamos aqui para caminhar, somos espíritos eternos, sim, estamos em aprendizagem. Agora, muito importante é a gente saber que a gente sozinho, a gente não caminha. A gente precisa do outro, da mesma forma que o outro precisa da gente. Então, é um ajudando o outro. É o fiel da balança. É um precisando do outro para caminhar. E assim somos nós. Então, que Jesus possa nos abençoar, que a gente possa colocar para a gente como ensinamento que cooperar não é eu estar me colocando assim, como eu sou importante, eu tenho de fazer. Não, eu tenho que fazer, mas eu tenho de fazer a minha parte. Eu tenho de fazer o melhor que eu espero de mim, o melhor que eu posso dar. O que eu posso dar de melhor hoje? É um sorriso? Eu vou dar um sorriso. Porque muitas vezes, para quem eu estou sorrindo, está precisando daquele sorriso para pensar assim, poxa vida, a vida é bonita. Ou então você passa por uma pessoa e dá bom dia. A pessoa está precisando ouvir aquele bom dia. Eu tenho por hábito de dar bom dia 7 da manhã, meio-dia, 3 da tarde. Quem me conhece sabe que... E eu ainda digo assim, quando eu dou bom dia 3 horas, as pessoas falam assim, não, é boa tarde. Eu falei, para mim é bom dia. Está de dia ainda. Está de dia, o dia é meu, eu vou dar bom dia para você. E bom dia. Então, assim a gente vai. Então, companheiros, que Deus nos abençoe, que Ele possa, né, que a gente possa estar certo da presença dEle em nossas vidas. E saber que o que Ele espera de nós, nada mais, nada menos do que cooperarmos com Ele. Com Ele. Nós somos fiéis cooperadores do Cristo. Está em nós essa decisão. Que Ele nos abençoe. Obrigado, Maria Hélia, pelas reflexões. Um recadinho da casa. Nós estamos com a nossa livraria aberta aqui, né, com bons exemplares de livros espíritas, a leitura que nos fortalece, né? É importante a gente procurar ler o máximo, né, para a gente poder aprender mais um pouco, evoluir, e todos estão convidados a comparecer ali, que vale a pena uma visita ali. Eu vou colocar agora, daqui a pouquinho, preparar aqui, uma música aqui para o passe coletivo. Eu vou pedir aos médiuns passistas que se coloquem de pé para o nosso passe coletivo. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente,
descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta. E assim, Senhor, pedimos permissão para encerrarmos a nossa noite de hoje com a nossa prece final, agradecendo ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais, por esse aprendizado que nos fortalece. Pedimos por todos que estão aqui presentes, aos nossos familiares, muita força, muita fé, muita perseverança, que a gente possa, ao sairmos daqui, termos em mente que nós temos uma vida pela frente e muita melhoria contínua nessa evolução espiritual, que a gente possa sempre ouvir a sua palavra, Jesus, para a gente prosseguir sempre forte e perseverante, e com a fé cada vez mais firme nessa seara de luz. Muito obrigado pela noite de hoje, por mais essa oportunidade. Que assim seja.